Fala pessoal, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo hoje aqui, trazer um pouquinho sobre o VCJR11, entender as nuances dele ali, fundo de papel, entender como é que estão essas alocações, quanto que está buscando a rentabilidade e também essa perspectiva, olhando um pouco ali para o futuro, beleza? Antes de mais nada, eu pedir para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o sininho, assim vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, começar aqui, né? Basicamente, pelo objetivo do fundo, né? Então, o fundo, a ideia dele é aplicar em CRIs ou CRIs, né? Certificado de recebíveis imobiliários, né? Letras hipotecárias e também a questão de letra de crédito imobiliário. Então, a ideia do fundo é trabalhar ali diretamente essa parte imobiliária, tá bom? Então, a busca também, né? Ele busca atingir a rentabilidade de NTNB mais um a 3%. Ou seja, se a NTNB, o prazo que ele está buscando ali, que é mais ou menos 5 anos, está pagando IPCA mais 5, ele vai buscar IPCA mais 6, a IPCA mais 8 ali para a carteira. Beleza? Pessoal, entrando aqui um pouquinho mais também nessa questão do fundo, de como é que está o objetivo dele e também como é que estão essas alocações. Então, hoje o fundo está com 108% do patrimônio líquido alocado, ou seja, ele está alavancado. É bem importante entender isso para você, basicamente, ter ideia de que tem uma alavancagem ali, ou seja, se bate uma inadimplência, essa inadimplência ela impacta mais no fundo, tá bom? A gente vai olhar então aqui a alavancagem de 39 milhões, 40 milhões, onde também houveram, né, no último mês, integralização de 82 milhões dentro de uma operação e também 15 milhões em outra operação. Então isso é bem importante. Esse daqui todos fazem parte da alavancagem. Então hoje ele então está com 108%, o fundo tem 1,5 bilhão. Então, basicamente ali em torno dos seus 130 milhões de alavancagem, tá bom? Olhando agora um pouquinho mais para a carteira de ativo, pessoal, o fundo como um todo, ele é bem importante a gente frisar nisso, porque eu sempre gosto de trazer, né, onde que está alocado e ver o nível de concentração, para a gente ver se está correndo algum risco, se está num cenário adverso ali para o fundo. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, eu vou dar um zoom para ficar melhor para vocês, dá uma olhadinha sobre como que está hoje essa alocação. Tá vendo aqui, por exemplo, o Matarazzo, ó, ele tem hoje 7,61% do PL. Então, o fundo ele já demonstra que ele é um high yield, porque ele está mais concentrado, né, e com uma taxa que vai buscar um pouco maior, que é uma IPCA mais 9,5. Quando a gente vai para outro devedor, a gente vai ver aqui, por exemplo, pessoal, Hotel Fasano, 2 vezes. Esse Hotel Fasano 2 vezes, a gente está falando de 5,47 mais 5,47, ou seja, 11% do fundo. Tem uma concentração mais forte. A gente vai olhar para outros também, pessoal, ó. Residencial Alto Nações, são essas duas linhas, 4,2 e mais 4,29, né? Os dois 4,29, totalizando ali 8,6%, praticamente. Então, ele é um fundo que hoje ele vai ter dentro da carteira 45 ativos, né? Contando também alguns fundos imobiliários, que é o caso do CYCR aqui, que representa 1,35% do fundo. Só que é importante a gente entender que hoje tem ativos que estão na casa de 11% da alocação. Então, se acontece algum problema ali dentro, ele vai impactar. Ah, mas é o Hotel Fasano. Aqui eu acho que a gente não pode nem ter esse critério de julgamento se a empresa está boa ou está mal, mas é muito mais olhar para o viés da proteção do seu patrimônio. Isso é muito importante, independente de qual seja. Tá bom? Olhando então aqui agora, pessoal, para essa questão de indexadores, né? Hoje, 89% do fundo está em IPCA, tá? 90% do fundo ali, basicamente. 8,5% em CDI, 1,2% em IMAB5. A alocação por setor, pessoal, a gente vai ver aqui, 35% está no residencial, 19% no comercial, 10% hoteleiro, 10% corporativo. Então, maiores posições, eles trazem aqui à frente, né? Aquilo que eu havia mencionado. Hotel Fasano 10,2%, Residencial JK 8,4%, Residencial Altas Nações 8%, Matarazzo 7,1% e assim por diante. Então, é entender essa concentração e avaliar os riscos ali
da carteira. Beleza? Hoje, então, 81% do fundo está concentrado principalmente na cidade de São Paulo. Beleza, pessoal? Entrando agora um pouquinho aqui sobre o resumo da carteira, né? A gente vai entender aqui como é que estão essas alocações, qual a taxa média do fundo. A gente vai ver que a taxa média do fundo, ela está aqui em IPCA mais 9,8, tá? Na curva, IPCA mais 8,4. Então, assim, hoje, será que vale a pena ter esse IPCA mais 8,4? Será que é realmente aquilo que a gente está buscando de mais forte? A gente sempre tem que entender, né, o prazo também aqui de duração, né, que é o duration, para a gente poder entender até quanto vale a pena esse cenário. Por quê, pessoal? Porque a gente quer ter título longo na carteira, né? Sem precisar ficar comprando diretamente na nossa pessoa física. A gente quer ter por meio dos fundos, né? Isso é uma estratégia de alocação, principalmente para que não fique tão refém da volatilidade de marcação a mercado. Então, por isso que a gente vai para os fundos, para ter esse cenário de mais tranquilidade. Então, a duração mais longa é interessante para o fundo imobiliário, principalmente para o fundo de papel, né? Que a gente está olhando para, dessa forma, ter um título mais alongado e rentabilizar mais num cenário de inflação. Ao mesmo tempo, pessoal, sem contar a marcação a mercado ali, que se juros futuros sobem, acaba depreciando o ativo, mas você está focando muito mais na rentabilidade do ativo, no dividendo, e não na marcação a mercado. Além do mais, pessoal, hoje o fundo ele tem 0,94 do PVP. Então, pessoal, o que acontece, né? Se a gente está olhando dessa forma, a gente vai ter aqui, ó, yield IPCA+. Se a gente está comprando descontado, 89, 69, por exemplo, como o fundo trouxe na última lâmina, a gente está comprando aqui, ó, IPCA mais 13,61. Quando a gente já desconta a taxa de administração, IPCA mais 11,8. É uma excelente taxa. Por que esse risco? Por que essa questão do valor está tão alto? Como eu já mencionei aqui agora, sem querer, que é a questão do risco. Como essa concentração ela é mais forte dentro de algumas empresas, você consegue ter uma taxa mais elevada. Então, pessoal, o que acontece? Suponhamos que o fundo suba para 92. Se ele sobe para 92, você vai ter IPCA mais 10,7, que é uma excelente taxa. Se o fundo cai para R$ 87,00, por exemplo, com 50 aqui, você vai ter um IPCA mais 12,82 já descontado a taxa de administração. IPCA mais 14,6, que é uma taxa muito bacana. Só entender a questão de distribuição dentro do portfólio para não pesar demais e, se caso houver algum problema, depreciar o seu patrimônio. Tá bom? Olhando aqui agora, pessoal, para a parte de resumo contábil, né? Sempre gosto de trazer para poder entender um pouquinho mais sobre como que está essa questão de receitas ali do fundo, né? Então a gente vai aqui para o total de receitas, né? A gente vê que nos meses aqui de março, maio, que são meses que tiveram uma inflação um pouquinho mais forte, teve um pouquinho mais alta ali também a questão de receita, né? E a gente vai ver aqui para o mês de novembro, 18,6 milhões, tá bom? Tá mais normalizado, isso muito porque a inflação está mais baixa agora durante esse período, final de 23, então é natural que tenha um pouquinho mais de queda ali na questão dos recebíveis. A gente vai olhar um pouquinho para a despesa também, né? A gente vê aqui, ó, a despesa na casa de 3 milhões, subiu um pouquinho em relação a alguns períodos aqui do ano, mas está dentro da média ali de despesa. Então não tem nada alarmante para a gente poder olhar e falar, olha, tem um cenário de risco aqui dentro da despesa, estão gastando demais e vai ter algum problema. Então a gente vai olhar também aqui para lucro líquido, né? A gente vai ver que teve um lucro mais forte aqui agora no último mês, né? São 15 milhões, enquanto nos outros meses teve meses que teve um valor mais baixo, que 10 milhões, 9 milhões, e você vai ver que no começo do ano que tinha uma inflação mais forte também, ali mais acima do que esse patamar atual. Beleza? Então tá tudo dentro da normalidade, não tem nada gerando preocupação nesse sentido aqui dentro, pelo menos do resumo contábil. A gente vai ver então aqui o rendimento por cota, né? Já entrando então nessa parte de dividendos e valor patrimonial, o dividendos aqui, ó, na casa de 90 centavos a R$1, basicamente, de dividendos. A gente teve um mês mais fraco aqui, que foi 55 centavos, e isso depreciou um pouco o fundo. A gente olhando aqui, então, pessoal, para essa questão do valor patrimonial, a gente vê o fundo com patrimônio de 1 bilhão e 400, a R$97 o valor de cota, né, no valor patrimonial. Ele está descontado, está com 6% de desconto, então ali um valor de mercado está em 1 bilhão e 300. Isso traz aquele valor mais baixo, como eu mencionei aqui anteriormente, e com uma taxa maior dentro da carteira. Dentro disso tudo, a gente vai ver aqui uma liquidez média diária de 1 milhão e 870, quase 1 milhão e 900 por dia, uma liquidez muito bacana, e também uma participação no IFIX de 1,1.
beleza? Quando a gente vai olhar para a parte de dividendos, pessoal, a gente vai entender aqui que no ano passado, né, pode pegar 2022, essa linha laranja, a gente vê uma acentuação aqui nos dividendos, natural, porque a inflação estava acelerando bastante, e aí depois, quando a gente teve as deflações ali devido à questão de corte de impostos nos combustíveis, principalmente, a gente já vê um dividendo muito mais amassado por causa dessa deflação, e agora, nesse ano de 2023, também um valor maior aqui na linha azul, e depois uma inflação mais baixa, também gerando um dividendo mais baixo. Então, dá para perceber que ele é bem sensível ali em relação à inflação daquele que a gente vai tendo durante aquele mês. Então, é bem importante entender isso. Se você está olhando com um cenário que pode ter uma aceleração de inflação, é um fundo bacana. Você vai conseguir ter uma boa rentabilidade desse cenário de inflação. Lembrando que eu tirei a informação do Status Invest. Beleza, pessoal? Informação que eu tirei aqui agora do Mais Retorno, para a gente poder enxergar a rentabilidade total, o histórico do fundo, né? A gente vê que o fundo começou ali em 2019, né? No finalzinho de 2019. E aí, quando a gente vai olhar para o histórico total da carteira, pessoal, a gente vai entender aqui que o CDI entregou 36%, praticamente. O fundo entregou 32%, IMAB entregou 28%, IPCA entregou 26% e o IFIX entregou 5%. Então o fundo está bem atrelado ali à inflação, você vê que ele supera os indicadores dele, que é a inflação, né? O CDI está um pouquinho mais acima, mas é natural porque o fundo está buscando o título de inflação. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vai estar sempre recebendo os vídeos também. E estamos à disposição por aí. Grande abraço, valeu!